Bem-vindo ao canal. E tem muitas razões para eu gostar de filmes e de histórias de fantasia. Das profundezas do escapismo vêm incríveis personagens que carregam as histórias e os temas universais. Então, o gênero de fantasia, para mim, é superior a todos os outros. E pelo fato de a fantasia ser essa incrível arte, precisa de autores, escritores, diretores e atores que estejam à altura. E por isso é tão difícil escrever boas histórias. Por outro lado, como sabemos, é muito fácil escrever péssimas histórias de fantasia que fazem os fãs se desesperarem. E um dos motivos dos modernosos falharem tão miseravelmente nesse gênero é a assim chamada autoinserção. E quando digo isso, não significa só criar um personagem que seja parecido com o diretor ou algum produtor. Quero dizer que as ideias e pensamentos dos produtores e diretores são inseridas nas histórias em forma de ideologia. Isso não é só uma maneira narcisística de contar a história, como também é a mais estagnada, a mais parada e a mais chata. E tudo aquilo que as histórias poderiam acrescentar se perdem com o diretor dizendo para as pessoas como elas devem pensar e interpretar o mundo e como elas devem acreditar em certo perfil de personagem. Deixa de ser entretenimento e passa a ser algo educativo, impositivo, como se estivessem passando instruções, uma lavagem cerebral. A história deixa de existir para que uma propaganda ideológica tome forma nas telas. Um dos exemplos em que isso não aconteceu, é claro, foi na trilogia de Peter Jackson, The Lord of the Rings. E Peter Jackson foi sábio e honesto o suficiente para escrever uma história de verdade. E essa é a atitude que os diretores devem ter quando contam histórias como essa. Não há esquisitices pessoais ideológicas na sua fala. Em vez disso, era um simples filme, simples entretenimento. Até hoje, os seus 3 filmes são aclamados pelo público como uns dos melhores do gênero, se não os melhores, mesmo um quarto de século depois de terem sido feitos. Como um oposto, os produtores, roteiristas e diretores querem apresentar temas alheios à fantasia e ao entretenimento, e um mundo normal, como o feminismo e a ideologia LGB e sei lá mais o que. Por consequência, eles desprezam os fãs, que tudo o que querem é que a história e os personagens que eles tanto gostam sejam retratados como no material fonte. E isso não se encaixa com a ideologia que os produtores trazem. Os filmes de fantasia são hoje uma mensagem, uma propaganda e nada mais. Mas adaptar uma história de fantasia é um dos maiores desafios, já que a história é tão densa que é preciso que a adaptação seja correta. Em vez disso, há feministas como a Jennifer Salk, que adaptaram Rings of Power e que foi um desastre, e ela diz coisas como isso, abre aspas, é uma urgência e um objetivo coletivos contratar mais diretoras. Nós acreditamos que as mulheres podem ser a linha de frente para contar histórias engajantes, e eu espero que, garantindo a direção delas, nós teremos um impacto real em nossas séries, assim como na indústria. Fecha aspas. Gente assim está mais preocupada com o ativismo político e feminista, e essa expressão ativismo político é algo que realmente eu quero distância. E todas essas histórias se tornam um meio para essas narcisistas sem cérebro e de mente fechada expressarem a sua amargura diante do mundo. Assim, temos séries canceladas, queda da audiência e desinteresse do público. A fantasia se tornou uma piada para a audiência agora, em vez de ser admirada. Os atuais produtores estão preocupados em contar essas histórias, em vez das histórias dos verdadeiros e originais autores. Chama a atenção como produtores e diretores modernosos olham para as histórias consagradas e consolidadas, com uma enorme base de seguidores, e pensam que isso precisa ser melhorado. Algo como, deixe mostrar para o público a maneira certa de ver essa história. E é assim que um narcisista pensa. Não é só fora da realidade, como é uma destruição da cultura ocidental. É um completo desconhecimento de não entender nem saber como essas histórias alcançaram tanto sucesso e mudam tudo o que acham que era problemático na história original. E todas essas histórias de fantasia que refletiam honestamente a cultura ocidental são vandalizadas por gente pequena, gente má e de mente fechada, e com baixa capacidade cognitiva, tudo que define um ativista modernoso atual. E a cultura mudou?
mas não para melhor. Além disso, há a jornada do herói, que também foi apagada. Significa que o herói abandona o seu lar e é sujeito à dor e a dificuldades em sua jornada para se tornar a pessoa que ele estava destinado a ser. Ele passa por traição, por sofrimento, perda, tragédia e dor, enquanto ele caminha para o fim da sua jornada. E quando a história termina, ele não só se tornou o herói que deveria ser, alcançou tudo o que devia alcançar, como o herói foi mudado para melhor, de um jeito ou de outro. E o poder absoluto é visto como algo perverso. O herói não busca o poder, ele busca a liberdade. Ele quer a liberdade da derradeira forma de poder, a tirania. Eles querem autonomia não só para eles, querem autonomia para os seus amigos, para as suas famílias e para o mundo que os cerca. E por isso que eles lutam e às vezes morrem tentando. É algo simples, mas também é clássico, já que não importa o que aconteça, as pessoas nunca se cansam dessas histórias. São histórias de pessoas desprezadas e comuns, lutando batalhas perdidas e sem chances de vitória, e se tornam clássicas. Histórias como as do Frodo, Aragorn e até mesmo Aladdin. Eles passam por muito sofrimento e são bem-sucedidos no final, mesmo com todas as chances contra eles. São histórias clássicas, mas que estão proibidas de acontecer nos dias de hoje. Esses modernosos de hoje, os ativistas, estão mais preocupados com o niilismo, com retratar um mundo de moralidade cinza, sem heróis e sem vilões. A jornada do herói não é mais possível de acontecer, porque isso traz os conceitos de certo e de errado para eles, muito 8 ou 80, isso na mente deles. E aí tem algo ainda pior e mais profundo. Essa jornada do herói se refere realmente, e no final das contas, aos heróis masculinos, e já que Hollywood quer contar histórias apenas com mulheres, não importa quão desajeitadas ou forçadas essas histórias fiquem, contar histórias com heróis homens insultaria os seus sensíveis e delicados sentimentos. Mas é claro que heróis homens são problemáticos, já que na sociedade misândrica e feminista atual, a figura masculina é problemática. Assim, todos os heróis masculinos devem ser rebaixados em suas próprias histórias. Os homens devem ser excluídos para que os outros sejam incluídos. Mas um dos problemas de todo esse feminismo nas histórias de fantasia é que as personagens femininas não passam por nenhuma jornada de herói. Assim, as histórias das mulheres começam no meio ou no final, onde todas elas já são perfeitas, são excelentes e elas têm tudo o que elas precisam. Assim, enquanto a história dos homens é cheia de lutas e de dificuldades para eles se tornarem algo melhor, as histórias delas não passam de autoafirmação. Assim, elas são maravilhosas e estão apenas esperando que todos notem e reconheçam isso. Elas sempre estão certas, não importa a situação. Há longas demonstrações de como elas são iluminadas, longas lutas de espadas para demonstrar quem elas são. Claro, sempre contra oponentes masculinos, muito maiores do que elas. A jornada do herói não existe mais, já que essas personagens não são heroínas de verdade. Elas existem porque são a manifestação ideológica dos produtores e dos escritores daquilo que seria um mundo ideal. Essas personagens não são inspiradoras como os heróis de verdade são. Pelo contrário, elas estão bem longe do que um herói deve ser. Assim como a jornada do herói, a moral também desapareceu das histórias de fantasia. É algo insignificante, em vez de ser a motivação das ações e das palavras do herói. A moralidade dos heróis é o que guia uma história de fantasia. Há questionamentos sobre a guerra, sobre as mortes e pensamentos sobre assuntos profundos. E a moralidade do filme nos diz o porquê das ações do herói. Isso faz com que a audiência goste da história e goste do herói. As heroínas da fantasia modernosa não têm nenhuma moralidade. Não há diferença entre o bem e o mal. É tudo mesmo. Na verdade, a única moralidade em todas essas séries e todos esses filmes é saber quanto poder a mulher pode ter. Quanto mais poder elas têm, maior é a sua moralidade e o seu heroísmo. Não é sobre as suas ações ou sobre o que elas escolhem fazer, mas sobre o poder que elas acumulam. Elas não têm nenhum padrão e não importa se elas usam poder para o bem ou para o mal. E essa falta de moralidade é o que define um verdadeiro vilão.
Elas usam o poder para derrotar, para matar e para se vingar, e para mostrar como elas são justas, quando elas são, de longe, o que existe de mais imoral no mundo. Um exemplo de um herói bem executado em um filme foi o Aragorn, em Lord of the Rings. O ator imergiu no personagem, e isso é algo que os criadores de hoje não têm nenhum interesse em fazer. A raiz disso é a sua arrogância e a crença deles de que podem contar a história de maneira melhor do que foi contada originalmente. A história fica irrelevante e o que importa é que se transforma em uma plataforma para espalhar a sua mensagem ideológica. Os escritores e produtores de hoje não têm respeito ou reverência por personagens como Elrond, Gandalf ou Geralt. Esses personagens, na mente confusa deles, são problemáticos porque eles são homens e, portanto, devem ser reeducados ou escondidos, ou então devem ser retratados como fracos e indignos do papel que desempenham. As chances de esses personagens serem devidamente representados se foi e não voltará, a menos que toda essa revolução cultural e todo esse feminismo tenham um fim, mas as chances disso acontecer são menores que as chances do Frodo destruir o anel na montanha da perdição. Então era isso, os meus comentários aí sobre esses filmes de fantasia atuais. Valeu, até o próximo vídeo!